Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus capítulo 25, dos versículos 1 ao 13. Jesus propõe aos seus discípulos uma parábola, ou seja, uma história fictícia, e começa a dizer que o reino dos céus é como aquela história das 10 virgens que pegaram suas lâmpadas com óleo, saíram para o encontro do noivo. 5 eram prudentes, 5 não eram prudentes. As imprudentes levaram apenas o óleo que havia na lamparina e as prudentes levaram um pouco mais de óleo. E aí o noivo passa, o noivo demora a passar, as lamparinas se apagam. Então sim, as 5 que não são prudentes, quando o noivo chega, não tem óleo para manter a sua lâmpada acesa e pedem para as outras que dizem que não vão dar, então vão atrás de comprar óleo para então abastecer as suas lâmpadas. Quando conseguem comprar, que voltam para o noivo, ele já fechou a porta e elas falam: Senhor, Senhor, abra para nós. E ele diz: olha, na verdade eu não conheço vocês, eu não sei quem vocês são. E Jesus encerra a história dizendo: portanto, fiquem alertas, porque vocês não sabem qual é o dia e nem qual é a hora. Aqui, embora esse trecho seja muito usado para falar sobre a volta de Jesus, etc., as pessoas sempre estão trabalhando com essa mensagem aqui, com essa história contada por Jesus. Dentro dessa dinâmica, nós podemos aplicá-la à nossa vida aqui nesse mundo, nossa vida aqui nesta terra. Essa lâmpada acesa é a nossa fé. Essa lâmpada é o símbolo de uma fé que ilumina a nossa vida. E o óleo são as coisas que nós fazemos para alimentar essa chama, que então permanecendo acesa, mostra para as pessoas quem é Jesus. Então o mais importante daqui não é o fim da parábola. Todo mundo sempre olha para o fim dessa história, falando: olha, nós não sabemos quando Jesus voltará, então fique atento, fique alerta, mantenha-se no caminho. É aquele evangelho do medo. Aqui na Ebrave nós não fazemos uma pregação que tenta manipular as pessoas pelo medo. Em outros lugares talvez isso exista, eu já vi, por exemplo, as pessoas: olha, temos que ficar firmes com Jesus, olha, não peca, não erra, você se conserta com Deus, porque Jesus pode voltar amanhã. Mas isso é uma manipulação da fé pelo medo, e eu não enxergo isso como uma fé saudável. Uma fé saudável, uma religiosidade, uma espiritualidade saudável, ela não fica gerando medo nas pessoas, ao contrário. Ela precisa trazer confiança, ela precisa trazer segurança, estabilidade. E quando nós olhamos para essa história, eu vejo que é disto que Jesus está falando aqui. Olha, estejam atentos, estejam alertas para que a chama da fé não se apague. Porque se a chama da fé se apaga em você, isso nós estamos falando uns para os outros aqui. Eu estou falando para você, isto vale para mim, e é o que Jesus diz aos seus discípulos. Se esta chama da fé se apaga, o mundo não enxerga quem é Cristo. Se a chama da fé da igreja se esvai, a sociedade começa a se tornar fria, começa a se deteriorar. É o que nós vemos, por exemplo, que aconteceu na Europa, em muitos lugares. A chama da igreja se esvaziou, se apagou, esfriou, porque ela permitiu que a gelidão da sociedade, aqueles ventos daquela cultura ateia, soprassem sobre os seus ensinamentos, e apagou a chama da fé. E agora aquela igreja ela já não ilumina mais para aquelas pessoas quem é Cristo. E isto pode acontecer conosco, com cada um de nós, onde nós estivermos. E para que esta fé que mostra para as pessoas quem é Jesus não se apague, nós precisamos alimentá-la. Alimentá-la com caridade, com gestos de amor, com partilha, com serviço, com oração e evangelismo ativo. Ou seja, eu tenho relacionamento com aquela pessoa, porque eu gosto dela, é claro, mas porque eu estou buscando meios de, através desse relacionamento, fazer com que ela compreenda quem é Jesus, fazer com que ela venha até a minha igreja e conheça essa família, chamada Ebrave no nosso caso. Então veja, a partir desta história que Jesus conta, nós precisamos estar alertas, não a respeito do que vai acontecer,
Se Jesus vai voltar amanhã, daqui 100 anos ou na próxima era, não compete a nós, não interessa para nós. Porque se nós nos prendermos nisso, nós nos esquecemos do nosso vizinho, do nosso parente. E não só a chama da fé se apaga, nós deixamos de fazer as coisas para que essa fé se mantenha viva e ilumine e aqueça. Nós não perdoamos, nós cortamos relacionamentos, cortamos relações, nós nos mantemos em uma posição de orgulho, nós estamos sempre esperando a ação do outro e nunca tomando a iniciativa. E por mais que achemos que a nossa fé se mantenha acesa dessa forma, a nossa chama se mantenha acesa dessa forma, na verdade ela está se apagando. Ah, mas eu vou à igreja, não sei o que, isso não quer dizer nada. Porque o óleo que alimenta essa lâmpada, não existe. Existe tudo o contrário do que alimentaria essa chama acesa na sua vida. Então que a partir dessa história nós estejamos nos preocupando com isso. E não com uma fé manipulada pelo medo. E não com um acontecimento que nós não sabemos nem quando vai se dar. Mas que nós nos preocupemos com o nosso dia a dia. Com aquilo que estamos fazendo. Quanto tempo faz que você brigou com aquele seu parente e ainda não fez as pazes? Então, você acha que a sua chama está acesa? Não, ela está apagada. Que nós possamos então abraçar essas ideias, essas práticas que o Evangelho nos traz e, através dessas práticas, mantenhamos a chama da fé acesa. Que a nossa lamparina não se apague. Deus abençoe você. Até amanhã.